Grande nação Nubishark, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Wyckoff ou Wyckoff, fale aí como você preferir. O importante no final das contas não é como você fala, o tanto de lucro que você consegue tirar usando essa técnica, tá? Antes de mais nada, se você não viu o vídeo do contrato, veja o vídeo do contrato, aceite tudo que eu falo lá antes de construir o teu conhecimento do nosso lado aqui assistindo esse conteúdo, por um motivo muito simples. Lá eu coloco quais que são as prerrogativas aqui do canal, o que fazer, o que não fazer, limitações, objetivos. Uma vez você concordar com tudo isso aí, você vai curtir o canal aqui de boa. Se você não quer ver, não quer concordar com o vídeo do contrato e mesmo assim seguir no conteúdo, vai devagar no comentário, vai devagar na utilização disso aqui, porque você pode se dar mal, tá ok? Mas para você que já viu, senta aqui do meu lado, pega aqui no mouse junto comigo e vamos que vamos para cima de Wyckoff, tá ok? E o objetivo hoje é falar a respeito de tendência, tá? Tendência, obviamente, vamos fazer uma recordação rápida aqui, esse aqui já é o terceiro vídeo. Primeiro vídeo falamos a respeito das 4 fases, né? Então a gente tem a acumulação, tendência de alta, distribuição, tendência de baixa, 4 fases de Wyckoff, 3 leis de Wyckoff, né? Quais são as 3 leis, tá? A primeira lei é da oferta e a da procura, a lei mais antiga, né, do comércio mundial. Tá ok? E isso aí se reflete basicamente a book de ordens, né? Se eu tenho mais oferta, o preço tende a cair porque a procura tende a ser insuficiente para suprir a oferta, né? Se eu tenho muita procura, o preço tende a subir porque eu tenho muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, o preço tende a subir, não só do preço do ativo, mas também da carne, do frango, do gás de cozinha e do combustível e por aí vai, tá ok? E a última que eu tenho, tá, perdão, essa é só a primeira, né? A segunda é da causa e do efeito, né? Onde a acumulação e a distribuição seriam as causas, né? E as tendências são os efeitos. Quanto mais longa e mais forte a acumulação ou a distribuição, mais longa e mais forte vão ser os efeitos, que são a tendência de alta após acumulação, a tendência de baixa após distribuição. E a terceira lei é a lei do esforço e efeito, né? Onde esforço é o volume, efeito é o preço. Se eu coloco pouco esforço ou pouco volume e o treco dispara, opa, tá interessante. Se eu coloco muito esforço, muito volume e o treco não vai, é porque tem alguma coisa errada, tá? Você precisa ter essas 3 coisas em mente aí. E segundo, né, se você não assistiu, assista o vídeo que fala a respeito de acumulação e distribuição, para a gente poder então falar um pouco mais de tendência, tá? Normal seria falar primeiro de tendência para depois falar de acumulação e distribuição. Eu fiz o contrário, porque o Wyckoff, ele tem uma visão, cara, onde dane-se a tendência. Você precisa saber operar muito bem e identificar tanto a acumulação quanto a distribuição. Porque se você souber fazer isso direito, você vai pegar bem as tendências, tá ok? Então vamos lembrar um pouquinho, né, do que a gente conversou aqui no último vídeo de maneira muito rápida, tá ok? Se você não viu o último vídeo, gente, eu vou deixar o card para esse último vídeo aqui no final, tá ok? Belezinha? Então eu tenho um período que eu não sei se é acumulação ou distribuição, eu só vou saber a hora que houver o rompimento. Se o rompimento for para baixo, eu tive uma distribuição. Aqui eu posso ter um outro treco onde o preço fica parado e a gente não sabe se é uma acumulação ou distribuição até que o treco rompe, né? Então se rompeu para baixo, tive a distribuição, tive uma nova distribuição. Aí aqui embaixo pode ser que eu tenha uma outra lateralização e depois o preço rompa para cima. Então eu tive aqui uma acumulação. Eu não vou saber se isso é uma acumulação ou distribuição até que eu observe o rompimento. Se rompe para cima, isso era uma acumulação para continuação de alta e por aí vai. Beleza? Então, primeira coisa para lembrar, você nunca vai saber se esse treco é uma acumulação ou distribuição até que ele rompa, tá? Não adianta adivinhar, tá? O que a gente busca, né, isso eu falei no vídeo anterior, são sinais de que isso possa ser uma acumulação ou uma distribuição, tá ok? Aí, o que interessa pra gente é basicamente agora a tendência, o início da tendência. Então, só para a gente lembrar, o início da tendência acontece quando uma região de acumulação, por exemplo, ela é rompida, existe um reteste, e aqui que começa a brincadeira, tá? Porque eu só vou ter, né, uma tendência de alta após acumulação de verdade se eu perceber que à medida que o preço sobe, o volume também sobe. Então eu tenho uma continuação de tendência com uma confluência de volume, tá? Se o preço começa a subir aqui e o volume começa a cair, provavelmente eu tenho um fake out e eu vou me ferrar grandão aqui.
Se o preço começa a subir, o volume começa a subir, tá ok? Mas eu vejo cada vez candles pequenininhos, cada vez menorzinhos, sofridos, uns dojinhos, né? Gente, o meu esforço não está compensando, porque eu não tenho tido o efeito esperado. Então também eu tenho que ficar preocupado. Né? Pode ser que seja um fake out. E isso vale quando eu falo de distribuição e tendência de baixa. Se eu tive aqui um rompimento com muito volume, opa, eu tive um rompimento verdadeiro, vou começar uma tendência. Se eu tenho esse rompimento e o volume vem caindo, caindo, ou então o volume se encontra constante, né? E os candles vão ficando minguadinho, miudinho, cada vez menor, fala, opa, que desgraça, meu amigo, pode ser que dê errado, tá? Então, essa é a primeira lição antes da gente sair falando de tendência, tá? É muito importante você falar a respeito do vídeo anterior, porque ele diz como essa tendência, né, ela vai ter início. Tendência tem início com rompimento de acumulação ou distribuição, com convergência de volume e um efeito desejável frente ao esforço colocado. Puta, Augusto, eu não entendi nada. Fala de novo, pelo amor de Deus. Falo sim. Início de tendência segundo Wyckoff, tá? Ou o senhor R.W., né? Richard Wyckoff. Região de acumulação. Rompimento. Rompimento com convergência de volume. Tive o rompimento, o volume está subindo. Posso entrar imediatamente no trade, tá? Desejável que ocorra um reteste. Esse reteste ele tem que ter uma divergência de volume. Ou seja, à medida que o preço sobe, o volume subiu. À medida que o preço cai para fazer o reteste, o volume caiu. Legal? O preço retestou e voltou a subir. Tá certo? O preço retestou e voltou a subir com volume. Você sabe o que é isso aqui, gente? Você sabe o que é isso aqui? É a sardinha falando, a moeda X está querendo formar um topo duplo. Só que o cara não entende merda nenhuma de Wyckoff. E ele não percebeu que isso aqui é um rompimento pós-acumulação com reteste. E ele já, porque ele é muito esperto e muito inteligente, ele já abre o short dele aqui, acreditando que essa merda vai ser um topo duplo. E às vezes ainda para piorar a situação, você ainda tem um treco aqui, belezinha? E depois continua. Ou seja, o cara ou ele abre o short aqui achando que isso vai ser um topo duplo. Quando você tem isso aqui e o preço dá uma caidinha, aí que ele entra com a banca inteira alavancado 100 vezes. E quanto menos se espera, o preço volta, né? E arrebenta tudo e sobe que nem um foguete, deixando todos os shorters para trás. Tá ok? E esse movimento ele é extremamente delicado, porque o Wyckoff não vai te explicar como lidar com esse movimento. Sabe quem vai te explicar como lida com esse movimento? E Wyckoff isolado, como qualquer teoria isolada, não funciona. Tá? Você vai precisar de outras coisas. Porque quando você junta Smart Money aqui, você tem esse rompimento, e aqui em cima você vai ter um topo. E nesse topo você vai ter um order block. Aí você tem um reteste, e essa vinda aqui ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer um paviozão e o fechamento aqui para baixo. Isso aqui é um provável desenho de topo duplo. Augusto, pelo amor de Deus, você está falando de Smart Money, eu nem sei o que é isso. Então existe uma playlist de Smart Money aqui no canal. Assista essa playlist em paralelo com o Wyckoff, tá? Ou assiste ela primeiro que o Wyckoff, ou depois assiste o Wyckoff, depois ela. Mas assista as duas antes de sair operando. Porque uma sem a outra não anda muito bem, tá? Não anda muito bem. Beleza? Ah, Augusto, mas acontece que eu não quero aprender Smart Money, mas eu sou muito bom de Price Action. Pô, se você é bom de Price Action, você sabe que um treco como esse, assim, ó, taranã, taranã, caracteriza um triângulo ascendente. E o triângulo ascendente tende a romper para cima, certo? Isso é só para te dizer, tá, que o Wyckoff sozinho, é muito bom.
Mas com alguma outra coisa, meu amigo, sorvete é bom, velho. Com calda de chocolate é 10 mil vezes melhor. Se tiver um cajuzinho em cima quebradinho, fica top demais. Isso vale para o mercado também. Agora, se o preço vem aqui, né, voltando no Smart Money, e ele tem um fechamento acima do topo anterior, meu amigo, Break of Market Structure, vamos que vamos. Faça o movimento de volta e é lua. Beleza? Mas se a gente for olhar o Wyckoff puramente, tá? Esquece outra teoria, o que eu preciso enxergar nesse rompimento, tá? E eu vou fazer bem grandão, tá? Imagina a linha aqui e eu tive o rompimento, o volume subindo. Tive o reteste, tá? O volume caindo, tá? Tive uma nova subida lá em cima, o volume subindo. Tive uma pequena correção para pegar os atrasados, volume caindo. Alta infinita, volume subindo. E aí eu trabalho com convergência e divergência favorável a uma tendência de alta. Legal não? Belezinha? Lindo, né? Fechou? Se por algum acaso eu tenho volume subindo e aí o preço cai, só que ao invés do volume cair, o volume explode, ô meu amigo, isso aí foi um belo de um fake out, tá? Fique esperto que vai dar ruim. E aí depois o preço ainda volta, só que o volume não volta subindo, o volume volta caindo. Pelo amor de Deus, vai dar muito ruim. E nessa segunda volta, o preço não cai, o volume não cai, o volume sobe nessa volta. E aí o negócio arrebenta tudo. O problema é que o vendedor de curso a sardinha, uma vez só que acontece isso com ele, e ele antecipou o short aqui, ou antecipou o short aqui, ele vai fazer isso sempre. Porque talvez o que ele fez não foi pós rompimento de acumulação de Wyckoff, foi em um outro movimento qualquer. Belezinha? Contudo, todavia, entretanto, temos que olhar agora a distribuição. Tá? E a distribuição nada mais vai ser do que exatamente o oposto disso. Eu tenho lá uma região de distribuição, onde o preço ficou no nheque lá. Tá? Aí o preço ele faz o rompimento. Né? Em que o preço faz o rompimento? Puta, eu quero aquele volume grandão, assim, um volume subindo, subindo. Aí o preço volta para retestar. Todo mundo acredita em alta infinita, mas o volume vai despencando. Eu tenho uma convergência de volume na queda e uma divergência de volume na subida. Aí o preço retesta e começa a vir. Puta, e quando ele vem, cara, o volume aumenta de novo. Aí ele faz uma pequena correçãozinha ou não. Só que essa pequena correçãozinha é com queda de volume. E quanto menos você espera, o negócio vral. Então, isso aqui é o início de tendência de Wyckoff, beleza? Agora, como que é o término da tendência? O término da tendência ele pode acontecer de duas maneiras, tá? Pode acontecer de duas maneiras. O preço vem subindo, vem subindo, vem subindo, e ele faz isso aqui, ó. E ele continua subindo mais um golinho. Tá? Enquanto o preço vem aqui, ele tem convergências de volume. Tá? Então, o preço sobe, o volume sobe, o preço cai, o volume cai, o preço sobe, o volume sobe, o preço cai, o volume cai, o preço sobe, o volume cai. Quando chega aqui, sabe o que acontece? Às vezes, possibilidade 1, o volume vai para as alturas e faz um candlezinho muito menor do que os anteriores. O volume continua alto, mas o candlezinho vai ficando cada vez mais mirrado comparado aos anteriores. Legal ou não? Possibilidade número 2, tá? Eu tenho bons candles, mas o volume começa a diminuir. Aí o próximo candle, ele fica um pouco menor, o volume começa a diminuir. O volume já não é mais o mesmo. Quando acontece isso aqui, o volume já não é mais o mesmo. Tá ok? E aí a gente falou, né, no vídeo anterior do buying clímax, né, ou do selling clímax, né? Então aqui, por exemplo, eu teria um buying clímax, depois de um buying clímax, a coisa já não é a mesma. Então a tendência tende a acabar. Tá ok? Belezinha? E lembra o seguinte, você sempre tem que lembrar isso. Sempre tem que lembrar, tá? Eu não sei se o preço vai entrar em uma distribuição, tá? Eu não sei se o preço vai entrar em uma distribuição para depois continuar um desabamento infinito, tá? Ou se o preço vai entrar em uma nova acumulação
para ter mais alta infinita? Eu não sei. Eu só sei que essa tendência que eu venho surfando, ela está prestes a acabar. E é muito interessante que eu vou chamar o Smart Money mais uma vez aqui, pelo seguinte: se eu tenho um selling clímax com o pico aqui em cima, tá certo? E depois eu entro com um período de lateralização que eu ainda não sei se é acumulação ou distribuição. Eu vou ficar muito de olho nesse pavio. Porque a partir do momento que esse pavio for rompido para cima, tá? Eu tenho uma quebra de estrutura de mercado, continuação de alta. Tá? A partir do momento que esse fundo for rompido para baixo, tá ok? Eu tenho uma reversão de tendência e começo a minha tendência de baixa. Porque eu vou ter um pavio aqui e eu vou ter um pavio aqui. E o Smart Money me diz que um fechamento, né, acima deste ou abaixo deste pode me indicar uma nova tendência. E aí a gente vai avançar nas teorias de Smart Money, mas eu não quero isso. O fato é, a hora que você vê aquela divergência de volume com preço, você pode acreditar que a tendência de alta está acabando. E contudo, entretanto, temos a tendência de baixa também, né? Temos a tendência de baixa, e nada mais é do que o oposto. Eu venho numa tendência de baixa, tem um selling clímax, né? Tem um puta paviozão, o preço geralmente sobe e lateraliza, tá? E ele pode lateralizar assim, ou ele pode fazer assim também, ó. Já falamos isso no vídeo anterior, que é o nheque-nheque, né? Eu tenho ou uma diminuição de volume com diminuição de amplitude de preço, ou eu tenho um volume constante ou até subindo, tá? Mas os candlezinhos cada vez mais minguadinhos. Significa que eu já não tenho o mesmo efeito com o mesmo esforço, tá? Legal não? Bacana? É basicamente isso que a gente procura identificar nos gráficos. E falando em gráfico, vamos em gráfico, gente, porque a vida não é fácil. A vida não é tão fácil assim. E no gráfico agora a gente vai ver como é que é esse treco na prática. Eu nem sei o que eu tava... Ah, tava olhando Cava. Vamos usar a Cava mesmo. Vamos usar a Cava mesmo. Vamos ver se a Cava dá uma dica pra gente aqui, ó. Ah, vou pegar até esse trecho aqui. Eu nem sei o trecho que eu vou pegar, tá? Mas vou pegar esse trecho aqui. Mas antes disso, eu só preciso dar um toque pra galera. O pessoal veio me perguntando a respeito da Nexo. E é o seguinte, tá? Eu já falei da Nexo aqui, tem um link da Nexo aqui no canal, tá aqui na descrição do vídeo, porque se você embarcar na Nexo, tá, você consegue fugir daqueles DeFi satânicos, daquele negócio que tem exploit, tem invasão. A Nexo é uma plataforma muito, muito top e que você pode ter no nível base, gente, logo de entrada, por exemplo, o SDT com um APR de 12%, tá? Eu vou tossir. APR de 12%. Tá? Você pode ter outras moedas aí que você faz hold, por exemplo, Ethereum a 5%, Kusama a 8%, Phantom a 6%. Ai, mas isso é muito pouco. Então é o seguinte, se você está achando que isso é pouco, é porque você é operador de DeFi satânico, tá? Você quer coisa rápida. Quem é holder, cara, sabe o quanto a Binance está pagando nos earnings lá e sabe que é muito menos do que isso, mas muito menos. Por exemplo, a Binance está pagando 0,4 em XRP, aqui você está ganhando 5%. Tá? Se você, meu, depois você vai ver aqui, eu vou deixar o vídeo aqui do Nexo para você dar uma olhada, tá? Se você é nível Platinum, por exemplo, você consegue pegar XRP a 8%, você consegue pegar Bitcoin a 7%, tá? Mas o bônus de $25 que você ganha com o vídeo aqui do canal, gente, tá? Você só ganha se você entrar e fizer a sua verificação de identidade e depois transferir aquele valor mínimo de $100 e manter ele um mês para ganhar os $25 em Bitcoin, tá ok? Mas eu não vou falar mais sobre isso, porque teve um pessoal que me perguntou e eu precisava tirar a dúvida dessa galera aqui. Mas já deixei o vídeo aqui, vou deixar também no final desse vídeo lá nos cards lá no final, e você quiser conhecer um pouco mais anexo aí, você conhece, tá? Mas deixa eu voltar aqui para a gente poder olhar se o que eu falei é verdade na Cava. Vai me dar uma vontade infinita de falar de acumulação e distribuição, mas eu vou me segurar para não fazer isso, tá ok? Então a Cava aparentemente aqui, ó, eu não vou mudar de time frame também, tá? Para não alongar muito o vídeo, tá? Então lembra, ó, já falei isso aqui, eu tenho o topinho, falei isso lá no outro vídeo. Tenho aqui o fundinho, mais conhecido aqui pelos Noob Sharks com o tal do setup da caixinha, tá? Então olha só que interessante, eu tenho aqui o início da tendência de alta, beleza? E olha o que eu tenho aqui, ó.
eu tenho um baita volume, um baita esforço, onde eu consegui um efeito razoável, pero no mucho. Isso aqui tem muito cara de buying clímax. Os próximos candles, tá? Eles ainda estão um tanto quanto animadores, tá? Eu olho isso aqui, pode ser uma mera correção. Aqui ferrou tudo, aqui fudeu tudo. Porque, olha, eu já tenho uma baita de uma queda de volume, tá certo? Os candles não têm mais a mesma amplitude anterior. Belezinha? E aqui você já sacou que você entrou dentro de um período que você não sabe se é acumulação ou distribuição. Mas você viu como é que se dá o término da tendência de alta? Ó? Primeiro que eu preciso identificar o tal do buying clímax. Eu falei selling clímax? Será não? É buying clímax. Isso aqui tem total cara do buying clímax. Se você não sabe o que é, veja o vídeo anterior de Wyckoff. Veja o vídeo 2. Tá? Aí eu vejo aqui ainda um respiro. Tá? E aqui, gente, ó, eu já tenho o preço querendo subir já sem o mesmo volume, tá? O volume de venda aqui já não consegue mais ser ultrapassado. Muitos candles de venda começam a me indicar uma provável tendência de baixa, tá certo? E olha aqui que bonitinho, tá certo? Já tô preso dentro da caixinha aqui de novo. Eu já estou preso dentro da caixinha de novo, tá certo? Já falei sobre isso, falo de novo. E lembra da saída da caixinha como é que é, ó? Eu tenho efeitos cada vez mais tops com o mesmo volume de venda. Tem até o rompimento com reteste aqui e o preço vem caindo gostosinho, tá? E olha só, quando eu começo a comparar os últimos candles, principalmente os de venda, que eu já não consigo bons efeitos, né? Como eu conseguia lá em cima. E eu tenho aqui, olha, volume de venda diminuindo, volume de venda diminuindo. Belezinha, não? Quando eu vejo isso aqui, eu já tenho o preço voltando para a caixinha de novo. Eu tenho aqui uma região que, obviamente, eu estou vendo no gráfico, eu sei que é uma região de acumulação porque o preço subiu, mas olha só como mirraram os candles de venda aqui e começaram a aparecer candles de compra. E se você olhar aqui, olha os efeitos. Aqui eu tenho um baita de um fake out, que a gente fala no outro vídeo. Aí eu tenho dois candles de compra lindos, tá? Lindos com o efeito muito bacana perto do esforço. Aí eu tenho, olha, divergência. Preço caindo com volume caindo. Preço subindo com volume subindo. Preço caindo com volume caindo. Preço subindo com volume subindo. Até que eu chego numa outra região aqui, ó. E aí aqui eu tinha o preço, aqui talvez eu teria que olhar num time frame inferior, e eu falo isso no vídeo anterior também. E olha só o que acontece com a minha tendência de queda aqui, ó. Belezinha? E olha aqui, ó, a tendência de queda, olha como o volume diminuiu muito em relação ao volume anterior. E agora quem está querendo dominar, quem que é? Ó, o volume de venda aumentando muito aqui. Belezinha? E olha só que interessante, muito volume na venda. E olha só, os volumes, eu não vou muito volume na alta. E olha só, queda com queda de volume. Queda com queda de volume. E olha só a continuação da minha tendência de alta. Legal ou não? Então, se eu colocar um price action, se eu colocar aqui um smart money, vai ficar muito mais top. Mas apenas pelas convergências e divergências de volume, tá? Olha aqui mesmo que eu falei, ó. Ó, candle de alta, mais um candle de alta, com queda. Candle de alta com mais um candle de alta, com queda. Um para o outro. Tá? Então eu tenho uma convergência de volume para queda e uma divergência para alta. Convergência para queda, divergência para alta. Convergência para queda, divergência para alta. Convergência para queda começou a ficar estranho. Porque os meus candles de venda começaram a ficar mirradinhos. E os meus candles de alta parecem ter ganhado força. Na prática, gente, é assim que você vai encontrar esse treco aqui no gráfico. Tá ok? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente abraça a causa e se segura. Porque a gente ainda vai falar agora, né, de todas as fases de Wyckoff. E aí o treco vai começar a ficar muito interessante. Forte abraço para vocês e até os próximos vídeos.